E o Fluminense, hein? No vídeo de hoje você vai acompanhar o que os comentaristas André Rizek, Jéssica, Felipe Bastos e Eduardo falaram sobre a classificação histórica do Tricolor. Eu levaria o Thiago. Primeira parte do Campeonato Brasileiro, de ser uma equipe que aparece muito bem no cenário nacional. Rogério concordou com o repórter que esse Fluminense era mais possível. Então, fica até o final para entender todos os detalhes dessa repercussão e descobrir se os elogios foram justos ou se ainda restam críticas à equipe. E claro, quero muito saber a sua opinião. Você acredita que o Fluminense mostrou força para brigar ainda mais alto nessa temporada ou acha que foi apenas um bom momento? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera. Se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa aquele like que ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Dois bons jogos desta noite de quarta-feira, né? Jogos movimentados, disputados, como sempre é numa Copa, mas não tem como a gente não valorizar tudo que fez o Fluminense numa partida que foi o jogo do Fluminense, né? Eu tinha uma expectativa de que seria um jogo muito equilibrado, de muita disputa, tudo que eu já vi do Bahia nos últimos anos, não só nessa temporada. No final das contas foi o jogo do Fluminense, não tem como a gente chamar de outra maneira, só o Fluminense jogou, só o Fluminense buscou o gol, foi um amasso do Fluminense, o Bahia muito distante daquele jogo que a gente conhece do Bahia, de controle de bola, de controle de posse, de envolvimento do adversário, de presença no campo do adversário, não foi por aí. E aí a gente pode discutir os aspectos do porquê que o Bahia, que é uma equipe que nesse momento não tem uma pressão para ser campeão, não consegue passar dessa fase de ser top 6. Ele já atingiu esse objetivo de estar na primeira parte do Campeonato Brasileiro, de ser uma equipe que aparece muito bem no cenário nacional. Mas por que não consegue transcender essa parte? Por que não consegue disputar título? Ele já pode se colocar, pelo trabalho que tem no Rogério Ceni e pelo elenco, um time que disputa mais e não conseguiu chegar. E aí a gente vai ter que valorizar depois, ao longo do programa, a gente vai destrinchar o trabalho também do Renato Portaluppi em cima desse Fluminense. E quando precisa, quando chega numa decisão, ele joga muito bem. O desempenho do Fluminense em Copas nesse ano é bizarro. Bizarro o que esse time está fazendo em Copas. E quando acontece o cenário descrito ontem pela Jéssica, é natural que a gente comece a debater o quanto é mérito do Fluminense e o quanto é demérito do Bahia. Qual das duas opiniões vai se sobrepor para analisar o jogo de ontem? Tudo bom, Lino? Boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Jéssica, Felipe, amigos. Eu vou pegar o teu gancho. Eu acho que o que acontece com o Bahia precisa ser naturalizado, porque se entrar naquele processo da decepção, a coisa não está indo, de algo ruim está acontecendo, você inverte um ambiente que não pode ser construído com uma base assim. O Fortaleza está vivendo um pouco agora, né, o peso de algumas ilusões criadas em torno do projeto. Então, você precisa ter calma. E o torcedor do Bahia precisa entender o que era o Bahia ainda há pouco, apesar de toda a tradição, toda a história que o Bahia tem no futebol brasileiro. Mas o momento é para isso. O momento é para disputar uma semifinal, quartas, tentar um pouco mais à frente. Daqui a pouco dá uma beliscada, você consegue algo. Está sempre brigando por algo em Campeonato Brasileiro. Você vai brigar também por torneios internacionais. Você está vivendo uma outra realidade com a qual o Bahia precisa saber lidar e, a partir daí, criar uma escala. O Rogério ontem deu uma entrevista muito polêmica, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque ele foi honesto, ele foi sincero, mas ele deu uma transferida um pouquinho desproporcional aos próprios jogadores, talvez isso seja estratégico, né? Mas o time teve problemas dentro de campo também, que o treinador poderia ter ajustado um pouquinho antes. Quando a gente coloca esse pacote de culpas, não pode estar só, né, da porta ou da linha, né, da lateral para frente dentro de campo. O treinador precisa fazer um pouco mais parte disso tudo. Vamos falar sobre isso depois. Felipe Bastos, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Rizek, Jéssica, Lino, pessoal de casa. Realmente, o Fluminense fez um jogo ontem, um jogo muito competitivo, assim, como é o Fluminense nas Copas, né? O brasileiro faz a pontuação que tem que fazer, mas nas Copas o Fluminense vem muito bem. E aí não tem como não destacar o Thiago Silva, né? Como a sua maior referência, o seu maior líder, um dos grandes jogadores da minha geração, né? Da nossa geração ali que eu parei de jogar. É um cara que ele consegue ser um treinador dentro de campo, consegue ser essa referência dentro de campo. Ontem, no primeiro tempo, ele dá uma dura que numa jogada e isso reflete na relação dos jogadores. É muito importante isso, mas em relação ao Bahia, criou-se uma expectativa muito grande por conta que o Bahia vinha apresentando no futebol brasileiro. Mas a expectativa ela não foi. Ontem, por exemplo, o Bahia deixou de jogar o seu jogo, que é de controle de posse, ter a posse de bola, conseguir controlar o jogo. Logicamente, a gente não pode esquecer das saídas, dos desfalques também, que são importantes para o elenco do Bahia.
mas é um time que criou a expectativa na gente de pelo menos jogar o jogo. Mas ontem o Fluminense não amassou tecnicamente, mas em ímpeto e em vontade, o Fluminense quis mais a classificação e por isso teve a classificação. Cara, eu diria que na soma dos dois jogos, eu acho que é inquestionável a classificação do Fluminense. A gente lembra o que aconteceu no jogo de Salvador, a gente tem até esses números para exibir. E o que aconteceu no jogo de ontem, quando você soma os dois jogos, eu acho que é uma classificação, assim, não dá para você colocar uma vírgula no Fluminense ter passado pelo Bahia. Apesar de um jogo de ida ter tomado gol na reta final, né? Mas desde lá já era um Fluminense que conseguiu entender melhor a decisão. Sai do vestiário e vai para dentro do campo com o ritmo correto da intensidade, né? Um time que entende a dimensão da partida. E aí que cai a minha crítica em cima do Bahia. O Bahia não pode estar surpreso com isso. Ele não poderia se surpreender com o Fluminense, que no jogo aqui no Rio de Janeiro ia para cima, fazer pressão alta, tentar recuperar a bola no campo do adversário, tentar amassar o adversário. Por que o Bahia não conseguiu sair disso? Olha só esse número, se no jogo da ida houve um rigoroso equilíbrio, né? Você pega os números, eles são muito parecidos. O jogo da volta é de domínio total do Fluminense. Total. Né? O Fluminense tomou conta do jogo, do começo ao fim, empurrado pela sua torcida. E por o personagem que eu queria debater antes de rodar os melhores momentos, até perguntar para o jogador aqui da mesa, você concorda que esse cara aqui é hoje o personagem mais respeitado no futebol brasileiro, do jogador, de todo mundo, do jogador, técnico, de todo mundo que hoje está aqui no Brasil, esse cara aqui hoje é o personagem mais unanimidade, mais respeitado? Concordo e ainda digo mais, para mim tinha que ser convocado para a seleção brasileira. Se ele nunca falou que não quis a seleção brasileira, para mim tinha que ser convocado, pelo que ele apresenta dentro de campo e porque a Copa do Mundo são 8 jogos. E você ter um Thiago Silva dentro do seu elenco para 8 jogos, sendo um jogador, um líder, acostumado a esse tipo de jogo, para mim, não só no futebol brasileiro sendo a maior referência nossa, técnica e de liderança e de comportamento, que também é muito importante, mas sim pode ser um selecionável. Daqui a pouco o Ancelotti, ele mesmo disse na entrevista ontem que ele nunca vai conversar com o Ancelotti, pode conversar com ele, porque ele tem condições de ser convocado. Eu estou falando alguma besteira? Eu não cogitava essa hipótese até a Copa do Mundo de clubes. Aí na Copa do Mundo de clubes, contra os melhores, ou alguns dos melhores times do planeta, ele jogou tão bem, ele pegou o artilheiro da Champions, colocou no bolso na partida contra o Dortmund, né? Eu falei, cara... E aí foi seguindo a competição, perdeu um jogo, né? Ficou de fora de um jogo, mas ele conseguiu jogar muito bem. Eu realmente não sei, porque o nível é tão alto da posição, né? Marquinhos, Gabriel Magalhães... Tem muita gente. Temos 3, eu acho. Quem são os 3 para você? Para mim, Alexandro, Marquinhos e Gabriel Magalhães. A outra vaga pode ser dele. Pode ser. Pode ser. Trazendo o Militão de lateral? Pode ser. Vai jogar o Militão para lateral daí. Pode ser. Não, eu acho realmente o nível alto. Bremer, que não foi testado ainda pelo Ancelotti. Volta de contusão, né? Sim. Murilo, que eu acho que é um jogador que não pode ser visto apenas pela partida contra a Argentina. Um jogadoraço também. Garoto, né? Diferente. Agora, com 26 vagas... Também não sei se seria exagero levar o Thiago ou não. Eu não sei mesmo, eu acho que a discussão é boa. É uma discussão boa, eu acho também, porque o Thiago, ele apresenta um futebol de alto nível. Ah, mas ele tem 40 anos. Mas o Cristiano Ronaldo também tem 40 anos. Você levaria? Eu levaria. Léo Ortiz, você não leva? Léo Ortiz... É um dos nomes que para mim, eu acho pode que estar. Hoje, se tiver entre Léo Ortiz e Thiago, hoje eu levaria o Thiago. Eu acho que a expressão hoje é a que mais cabe pro Thiago, porque o Thiago não Você levaria quem? Léo Ortiz ou o Thiago hoje? Não, se a Copa fosse mês que vem, eu levaria o Thiago. Também. Mas eu não sei se o Thiago é projeto, e não podia ser projeto até agora. A gente não podia passar esse ciclo pensando no Thiago Silva. Ele não podia estar dentro desse ciclo como um projeto para a próxima Copa. Ele não precisa ser avaliado tecnicamente, ele precisa ser avaliado fisicamente, como ele está, movimentação, se ainda segura, se ele ainda quer. Então, ele encaixaria a um mês da Copa. Se no ano que vem, se ele retomar a temporada, se ele resolver não parar, se ele tocar mais um ano, tiver nesse nível que ele está agora, acho que ele pode virar uma discussão. Nesse momento, como projeto, eu acho que não. E tem um outro ponto interessante sobre Fabrício o Thiago. Bruno, não citamos também. Fabrício Bruno estava na Não, minha para cabeça mim, também. tem 7 aí disputando uma vaga. Uma vaga. Concordo com você.
A gente é bem servido nessa posição, né? Agora, tem um outro ponto interessante sobre o Thiago, que ele é praticamente um treinador em campo. Ele é um treinador dentro de campo. Ele orienta a equipe o tempo todo, ele dá umas chamadas assim na equipe, que às vezes o treinador que está ali na beira do campo não consegue fazer. O treinador está pensando em outras coisas e quando vem de um jogador, faz muita diferença. A gente vai destrinchar depois o que o Rogério Ceni, a postura do Rogério Ceni no entorno desse jogo e na entrevista que ele deu pós-jogo. Mas será que o Bahia tem esse cara dentro de campo? Para mostrar, para trazer o time, para pegar e orientar. Em tese o Everton Ribeiro seria a referência, assim, né? O jogador de maior rodagem, de maior carreira, né? Mas por jogador muito grande também. Jogador. Não, é outra característica de liderança também. De liderança. E assim, talvez, junto com o Rogério Ceni, o jogador mais decisivo da história dos pontos corridos, o Everton Ribeiro, né? História gigante, mas uma história local, né? O Thiago Silva tem uma história mundial, né? E Copa do Mundo é uma competição mundial, né? Sim. Mundial. Vamos ouvir então, já que a gente puxou por esse papo, né? A gente puxou pelo fim do jogo, porque esse assunto surgiu no fim do jogo. Vamos ouvir o que os personagens, como o Renato, como o próprio Thiago, falaram desse tema. Seleção brasileira para o quarentão monstruoso do Fluminense. Não gosto de falar de ninguém individualmente, nunca, mas me dá prazer de ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo, jogo muito, é um líder. Quando eu falo, que não é problema mesmo, mas quando eu falo que ele ainda merece disputar uma Copa do Mundo, eu não falo à toa. Hoje ele deu mais uma aula de futebol. Como eu falei em outras oportunidades, eu nunca fechei a porta para a seleção brasileira e nunca fecharei. Se o professor Ancelotti, que me conhece bem, e ele quiser contar comigo, pode ter certeza que eu estarei à disposição. Caso não, já fiz o meu papel, procurei entregar o máximo possível. Estou muito tranquilo em relação a isso. Em relação aos zagueiros que estão sendo convocados, eu acho que é uma safra muito boa de zagueiros. Qualidade técnica acima da média, entre outros que também não foram convocados. A gente fica feliz porque há um tempo atrás se falava muito que os zagueiros não tinham muita qualidade para jogar e hoje a gente está muito bem servido. Isso me deixa feliz e satisfeito de saber ainda que o meu nome ainda é vinculado na seleção brasileira, mas estou muito tranquilo em relação a isso, procuro ajudar o Fluminense da melhor maneira possível. Hoje foi mais um dia especial para mim na minha carreira. Estou tentando puxar de memória se há zagueiros nessa faixa etária jogando em seleções pelo mundo. O Sérgio Ramos, por exemplo, que é mais novo que o Thiago, tem 39, fez um bom Mundial de Clubes pelo Monterrey, deixou de ser chamado pela Espanha já há algum tempinho. Nem é cogitado na seleção espanhola. E não me ocorre, assim, lembro da... O último foi o Pepe, né? Pepe, boa lembrança. O último foi o Pepe. Boa lembrança o Pepe. Mas o Pepe disputou a Copa com quantos anos? Acho que 40 também. 40 anos. 40, boa lembrança. O Godin se arrastou em campo também, com uma idade próxima pela Celeste. O Otamendi está batendo quanto? Otamendi, vou ver agora pra você. Vai jogar perguntar pro Oráculo. A média é 8... Tá até suspenso da primeira vez. Sim, deixa eu ver o Otamendi. Acho que é Foi ele que fez o gol contra 37, o Brasil aqui. 37 o Otamendi, é titular absoluto da Argentina. E assim, bem menos bola que o Thiago. Assim, a FIFA deve confirmar a lista de 26, né? Em princípio, sim. Então, se você eu acho que é uma ideia que chegou para vingar, né? 26 jogadores. Você conta 2 de cada posição, 22 mais goleiro, 23. Você tem outros 3 jogadores que você consegue compor com vários argumentos. O Tite levou 7 atacantes na última Copa. Foi um negócio impressionante. O Brasil com 7 e bons atacantes. Você tem um Thiago Silva como argumento, um quinto zagueiro, é uma ideia de projeto. Aí sim, de ter o Thiago Silva no grupo, de trabalhar com ele, de ter nele um jogador de referência para o dia a dia. Seria a quinta Copa, né? Então, eu acho, como ideia de composição, né, de um quinto jogador para o miolo de zaga, não é ruim, não. Só que vou te falar, o que me pegou mesmo para essa discussão, ele vinha jogando no Chelsea, antes de ir pro Fluminense, né, ele estava em atividade, jogando bem, nunca joga mal o Thiago Silva, né, uma carreira absurda desse jogador. E a Copa do Mundo me pegou dele, assim, ele jogou demais a Copa do Mundo, né? Contra jogadores muito fortes. E o Fluminense se achou na Copa do Mundo com 3 zagueiros. Sim. Talvez num jogo esporádico, na Copa do Mundo, você precise de 3 zagueiros. Você imagina você tendo um Marquinhos do lado direito, Thiago Silva no centro da zaga e o Gabriel Magalhães ali, você dando liberdade para o lado do campo, com muita qualidade ali atrás. Eu sou fã, né? Eu sou fã do Thiago Silva, eu estou fazendo acho campanha. Que todo mundo aqui, eu acho que é o jogador mais respeitado
É o personagem mais respeitado hoje aqui no Brasil, é o Thiago Silva, pela cara. Mais conduta dele, unanimidade. né? A conduta dele em campo chama esse respeito também, né? Ele é respeitoso com os adversários, ele é leal nas disputas, ele não é um zagueiro que foge da lealdade e muito bem fisicamente, né? Ele não é aquele atleta de 40 anos que a gente diz assim, poxa, ele tá ali porque ele tem um respeito de todo mundo somente, porque ele é só um líder. Não, porque ele tá jogando muito, né? Fisicamente ele tá muito bem. Chegou a ser um pouco cornetado, né, pela própria torcida, lembra? A esposa dele chegou a fazer um desabafo naquela campanha tétrica do Fluminense no Brasileiro do ano passado, chegou a ser um pouco questionado. Agora, assim... Era um contexto bem ruim também, né? Do time, coletivo, né? Esse ano, cara, assim, que jogador, né? Que jogador. Ele marcou o gol da classificação, o jogo vai além do Thiago, ele é o grande personagem, o jogo vai além do Thiago. Vamos rodar o que foi essa vitória... Posso ser mais tranquila do Fluminense ontem? Nunca é tranquilo quando você precisa reverter um resultado e termina o primeiro tempo no 0-0, né? Sim. E mesmo tendo posse de bola, mais de 70%, no campo inteiro, no campo do Bahia o tempo todo... Tem razão, se fosse pontos corridos eu falaria tranquila. Aí sim, Perfeito. sim. Mas para quem precisava virar e por uma bola podia complicar tudo, o time do Fluminense teve trabalho, claro que teve, foi tenso, primeiro tempo... foi de domínio, foi de presença no campo do adversário, não foi de grandes oportunidades. O Bahia até resistiu. Olha essa chance dele. Aliás, o Thiago é o jogador que mais finalizou no jogo. Sim. Ele é o jogador que mais finalizou no jogo. Mas tem razão, Lino. Agora, voltando àquele ponto, o fato do Bahia ter sido tão, ao nosso ver, conservador, isso diz mais sobre o Bahia ou diz mais sobre o Fluminense, na opinião de vocês? Diz mais sobre o Bahia, pra mim. Diz mais sobre o Bahia, porque o Bahia a gente viu, né, tá vendo nessa temporada um time dominante, um time que gosta da posse de bola, um time que controla o jogo por posse, um time que tem uma organização ofensiva muito boa, que no jogo de ontem a gente não viu isso. O Bahia, ele abdicou do jogo, sentou na vantagem que era mínima, né, 1-0, e aí esperou o Fluminense. O Fluminense foi ganhando confiança dentro do jogo. Foi pressionando a equipe do Bahia, foi buscando, até conseguir o gol de pênalti que a gente está vendo aí do Canóbio. Até chegar esse gol, o Fluminense estava pressionando. O Fluminense não era um time também, assim, tecnicamente, o Fluminense não é um time que salta aos olhos tecnicamente. Não é esse time, mas é um time que compete muito, é um time que quer a bola, um time que quer vencer, mostrou o porquê. Buscou a classificação desde o primeiro minuto e o Bahia simplesmente aceitou. Aí no final do jogo, que já estava 2-0, vamos tentar aqui fazer um gol para levar para os pênaltis. Aí para mim já era tarde. Me pareceu que quem entrou tranquilo no jogo foi o Bahia, né? Por ter tido a vantagem, o Fluminense não entrou tranquilo. O Fluminense entrou ansioso, agressivo, querendo mudar a perspectiva. E o Bahia parecia que, não, com tranquilidade a gente vai controlar esse placar momentâneo que a gente tem, né? De ter vencido a primeira partida. E foi surpreendido. Foi surpreendido, assim, e não dá para entrar num jogo de Copa, de quartas de final de uma Copa, tranquilo, não tem como, assim, mesmo que você tenha uma vantagem no placar, o Bahia precisava ter entrado no mesmo nível de concentração para equilibrar o jogo do Fluminense. Já se sabia que o Fluminense ia impor uma vontade física, né, um jogo de confronto para conseguir sobressair. Copa se joga assim, né, tem que saber jogar a Copa. Mas eu vou discutir uma palavra que você usou agora. Normalmente você usa bem as palavras, mas essa... Dessa vez foi uma porcaria o jeito que eu usei. Não, foi. O Bahia não foi conservador. A escalação do Bahia, com Michel Araújo, com Kaique, com Everton Ribeiro, com os três fazendo linha à frente dos dois volantes, não é uma escalação conservadora. O próprio Rogério deixa entender isso na coletiva depois do jogo. A ideia não era isso. A ideia... Eu, no fundo, eu discordo um pouco de vocês. Pouco não, bastante de vocês, porque eu acho que como a ideia do Bahia, claramente, quando você vê a escalação, não era se defender, eu acho que foi o Fluminense que não deixou o Bahia... Perfeito, eu ia chegar lá. Então eu acho que não foi o Bahia não foi conservador, o Bahia tentou jogar. O time que estava em campo era para isso. Acho até que é uma ideia ruim, tá? Por quê? Porque eu sou retranqueirinho, assim, eu acho que eu botaria mais um Felipe Bastos no time. Eu não contaria tanto com... Ele não tinha o Carlos Alexandre. Então. Não tinha um Jean Lucas inteiro.
O Everton Ribeiro não é inteiro. Por que não é inteiro? Porque ele é um jogador também com uma idade e que não vai te dar uma dinâmica defensiva tão eficiente. É um jogador do projeto original, aquele de se ter a bola, trabalhar, encarar o Fluminense, ter uma outra... Né? Por isso que eu acho que a ideia do Rogério não era se defender. A ideia do Rogério não era ser acuado. O Fluminense conseguiu fazer isso. Mas a ideia dele deveria ser se defender. Pô, eu tô ganhando de 1-0, cara. Tô pegando o Fluminense no Maracanã. Eu tenho jogadores, ele tem a possibilidade de ter, né, uma estrutura de jogo um pouquinho mais forte. Eu teria entrado com um volantezinho a mais. Aí o jogo teria sido igual como foi. Porque o Bahia só se defendeu. Mas aí defende melhor. Eu não acho que se defendeu mal, acho que faltou justamente a atitude dos jogadores. Poxa, se tem um Fluminense que está amassando, quem pode mudar a perspectiva? O atleta em campo, por isso que eu acho que a responsabilidade desse jogo foi dos Ronaldo, atletas. Que eu acho que é uma discussão. Acho que é uma discussão. Aliás, essa posição é um problema no Bahia. Acho que é uma discussão. Ronaldo, Gilberto, o David Duarte, Santiago Mingo e o Juba. O Acevedo, sem o Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, o Kaique, o Michel Araújo e o William José. Então, você tem o Acevedo, que é o cara que pega de verdade. O Jean Lucas marca também, mas vem desgastado. Marca bastante o Jean Lucas. Veio da Bolívia, veio Sim, da altitude. jogador... No dia seguinte, ele não tem sido com o Rogério esse jogador de marcação. Ele é um meia apoiador, é um cara que joga muito do meio campo para frente. Aliás, o time do Bahia é bem ofensivo. Mas se você pegar a estrutura Bahia, com todos os jogadores, é Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Pulga e William José. E ele não fugiu muito disso. Não tinha o Pulga ontem. Ele não fugiu muito do pensamento original dele. Não tem mais o Ademir, que está machucado. Não tinha o Caio Alexandre. Se você for ver, ele continua com a estrutura de meio campo, com os três, mas com o Acevedo, sem o Caio Alexandre, aí Everton Ribeiro e Jean Lucas, né? E aí você pega o Kaique, Michel Araújo pelo lado, aí para mim tá a diferença, porque o Bahia é muito forte do lado esquerdo. O lado esquerdo do Bahia, para mim, é um dos melhores do Brasil, com Juba e Pulga ali. E aí você perde um jogador que tecnicamente... E o próprio Jean Lucas dando apoio. Isso aí, os três mesmo ali do lado esquerdo, e aí você perde um jogador que é muito importante na sua estrutura, que é o Pulga, e aí você bota o Michel Araújo de característica diferente. Um jogador que recompõe mais, um jogador que protege mais taticamente, mas quando você precisa de um escape, ou talvez um drible, igual o Pulga, para quebrar uma linha, para arrastar também numa transição ofensiva, você não tem esse jogador, que pelo outro lado era o Kaique, né? O Kaique seria esse jogador, mas mais pelo lado direito, também flutuando, liberdade de movimentação. Mas aí, para mim, o Bahia, o que aconteceu? A estrutura que o Rogério bota em campo ontem é o que ele pensa de Bahia. E outra coisa, o GE avalia que o Rogério escalou o time no 4-5-1, com essa formação inicial. O que foge da característica do time, e insisto, acho que é porque ele tinha alguns desfalques. E depois ele mexeu no time, certo? Precisando buscar a vaga atrás no placar, ele mexeu. 4-5-1 é o tal do 4-2-3-1. Ou então 4-3-3, porque os caras descem aqui e fazem assim. Depois ele mexeu. Entraram o Iago, o Cauli, o Rezende entrou. E mesmo mexendo no time, ou seja, na teoria, deixando o time mais ofensivo, o cenário não se alterou. O que me leva a crer que o problema não foi de ideia, não, eu vou jogar para me defender. Foi que o Fluminense não deixou mesmo. Não foi de ideia, eu vou jogar para não me defender. A ideia era essa, só que ele teve que se defender. O Bahia não entrou em campo só para se defender. O Fluminense, o Fluminense sobrepôs. O Bahia ia buscar marcação no ataque. Eu tô dizendo, o Bahia tentou de todos os jeitos jogar, na minha opinião. Isso. Jogar, porque eu acho que é uma roubada você entrar para se defender. Acho mesmo. 1-0 ainda. Claro, roubada. 1-0, se você entrar só para se defender, para mim é muito pouco. Tentou. A gente tá avaliando aqui deméritos do Bahia, e beleza, são válidos. Mas eu opino que passa mais pelos méritos do Fluminense. O Fluminense foi o grande vitorioso do confronto. Aonde que eu quero opinar? Porque a gente, no início do jogo, mas o Fluminense vai com 3 volantes. O Fluminense está retrancado, precisando do resultado. Não, o Fluminense sobrepôs o Bahia. Por quê? Você bota 3 jogadores com características bem parecidas. Martinelli, Hércules e Nonato. Características parecidas. Por que o Renato pensou isso? Eu perguntei para ele, eu estava no Maracanã ontem, eu perguntei ao Renato, por quê? Porque são jogadores que te entregam sem bola e com bola.
não são jogadores brilhantes, talvez num passe, talvez numa jogada mais pensada, igual um Ganso, depois ele fez uma substituição no segundo tempo, que ajudou o Fluminense também, mas no primeiro tempo, o Renato, ele, com Canóbio e Serna, ele não deixou o Bahia ter o que é melhor do Bahia, posse de bola. Ter posse, controlar o jogo com posse. Aí o Fluminense foi agressivo com esses 3 jogadores no centro do campo. Para mim o Renato deu um nó tático no Rogério Ceni nessa questão. E num dia que você tá mal no jogo, essa bola era defensável? Para vocês? É uma bola muito difícil. Muito difícil. O goleiro tem que fazer a leitura antecipada do lance. O Thiago ontem falou que ele estava com o Jean Lucas na marcação e normalmente o jogador de zaga corre para a linha do goleiro, né? Corre para a linha da pequena área e ele faz aquele tracejamento e o Jean Lucas não acompanhou ele corretamente. Ele até descreve isso tecnicamente. O cabeceio do Thiago é lindo, é excelente. É perfeito, né? Perfeito. Na execução do movimento. Perfeito, movimentação do Thiago, tudo isso é de almanaque. Só acho que um goleiro de excelência, um goleiro fora da curva, um goleiro como foi o Rogério Ceni, por exemplo, poderia pegar essa bola. E o Ronaldo, ele mostrou... Não pega, cara, não pega essa bola na bochecha ali, cruzada. Achei que ele demorou um pouquinho. É muito rápido, né? Não, mas o Ronaldo mostrou insegurança durante a partida. Isso mostrou. Durante a temporada ele vem mostrando assim, eu não estou culpando ele pela derrota. Eu estou apenas dizendo que se sai ou não. O Bahia, na minha opinião, aliás, os times do Rogério como um todo, curiosamente, o Rogério foi um dos melhores goleiros da história do futebol, certo? E curiosamente, os times dele não têm goleiros... Não, mas aí nesse lance não dá para culpar o goleiro. Não estou culpando, só estou dizendo que o Bahia foi buscar jogadores muito especiais para alguns lugares do campo. Pro gol não foi, na minha opinião. Ali o maior erro ali é a marcação em cima do Thiago. É ter corrido todo mundo, é permitir o Thiago fazer aquela jogada de velocidade. E aquilo ali nem é novo, né? O Thiago está cansado de fazer aquilo ali. Você tem que ter a marcação para cortar o movimento dele, para não deixar o Thiago embalar e cabecear, porque aí vai ficar indefensável mesmo. Ele é muito inteligente também, Lino. Ele entra, ele faz o movimento de entrar e sair muito rápido. E aí tá o X disso que você está falando. O cara, uma marcação... Você precisa, se é escanteio, você faz uma zona mista. O que é mista? É o cara que fica com os melhores cabeceadores do outro time. E aí, falta lateral, você não tem isso. Mas tendo um Thiago Silva que já tinha cabeceado 2 bolas dentro do jogo, você precisa se atentar dentro do jogo. Ele faz o movimento de entrar e sai. Sim. E ataca a bola. Não, você tem que ter contato com ele, você tem que estar colado nele. Ele não pode permitir o Thiago fazer esse tipo de movimento. Quando chega no endereço do goleiro, já era. Tem muito mais culpado lá atrás. Tô vendo a nota do Ronaldo, o GE considerou sem culpa no gol. Sem culpa no gol. Culpa também acho que ele não teve. Mas eu acho que, por exemplo, vou dar aqui para fazer uma comparação. O Hugo Souza fez a diferença no confronto. Se você pega o que foi o Corinthians contra o Atlético nos 2 jogos, o Hugo Souza é um jogador vital para a classificação do Corinthians. Contra o Palmeiras também. O Ronaldo não foi esse jogador vital. Não foi. Mas eu não quero ser cruel com ele, porque... O time jogou muito mal, né? Então, o time como um todo jogou mal. O time jogou mal. Mas essa posição é muito importante, sim. Acho que tanto a posição de goleiro como a do goleador são eles que consolidam ou não, no final das contas, o projeto do treinador. Porque se o time pode criar um monte. Se o seu centroavante não marca gol, perde gols feitos, toda a ideia do treinador vai por água abaixo. O Fábio fez a diferença na Copa do Mundo, não fez? O Fábio fez uma Copa do Mundo gigante. Sim. Eu acho que o Bahia não tem um goleiro, não conseguiu ter, pode ser que o João Paulo, que chegou agora, consiga ser. O Bahia, nessa posição, não teve ainda, nos últimos anos, um jogador que fizesse a diferença. Ele está sofrendo nessa posição. Aí você está analisando temporada. E ontem o Ronaldo, só para não ser cruel com ele não é o culpado pela eliminação. Mas ele não conseguiu fazer a diferença como os demais jogadores do time não conseguiram ontem. Eu acho que teve uma questão estratégica aí. Eu teria entrado para me defender, por mais que vocês digam que não. O Bahia se defendeu o jogo inteiro, mas não entrou com o time para se defender, e eu teria entrado com o time para me defender. Agora, minha crítica em relação ao Bahia é a dificuldade que o Bahia teve para sair dessa pressão do Fluminense. Eu acho que nesse momento, quando a gente fala de um Jean Lucas, que é jogador convocável, seleção brasileira, de um Luciano Juba, que poderia ter sido convocado, um jogador que tem condição
de servir a seleção brasileira. Claro que tem outros na posição, mas enfim, é uma grande equipe. Por que esses jogadores não conseguiram ter uma postura de liderança, de se organizar diante de uma situação difícil e encontrar em campo uma saída? O mérito é do Fluminense? Claro que é, mas foi um amasso do Fluminense. Será que o Bahia não tinha condições de equilibrar um pouco mais o jogo, mesmo que talvez perdesse no final da história? Essa é a minha cobrança. E aí cai a reação do Rogério? Eu acho que eu acho que o Rogério pensa mais ou menos como a gente sobre o jogo de ontem. Quero mostrar a reação dele quando chega na sala de entrevistas e começa a falar da eliminação do Bahia. Sem dúvida, não consigo te explicar. Nós trabalhamos durante toda a semana as possibilidades de construção de jogo, saída de jogo. Acho que logicamente tem o mérito do Fluminense, da força, da marcação, claro, de não deixar a gente trocar tanto a bola, mas procuramos muito pouco o jogo. Eu não tenho nem como te explicar. Eu sinto mal pela... Não, perder é parte do jogo, alguém tem que passar, alguém tem que ficar, mas hoje nós não produzimos nada para... Acho que até lutamos pouco, não tivemos tanta nem competitividade, que é o mínimo que se espera numa competição de mata-mata. Eu acho que nos faltou bastante. Hoje eu não tenho aqui como vir explicar para você o porquê de uma mudança tão drástica dentro do campo. Não é isso que a gente prega, não é o que a gente gostaria de ver aqui. Repito, você pode ganhar ou perder, faz parte, concordo com você. Esse time do Fluminense era bem mais possível do que o Flamengo do ano passado. Mas jogamos muito pouco, produzimos quase nada com a bola, pouquíssima probabilidade de gol, chance de gol. Repito, até a defesa, linha abaixo, conseguimos sustentar bem o primeiro tempo, mas não conseguimos nem puxar os contra-ataques, não conseguimos nem combinar 4 passes, 5 passes. Isso foge de uma explicação lógica para você. Uma bosta, uma merda, cara, o clima do vestiário. O Flamengo do ano passado foram 2 jogos, vitória de 1-0. Do Flamengo do Tite. Depois o Felipe Luiz assumiu e foi campeão da Copa do Brasil. O Rogério concordou com o repórter que esse Fluminense era mais possível do que o Flamengo do ano passado. Esse Fluminense é uma máquina em Copas. Uma máquina. Se ele vai conquistar alguma, como aquele Flamengo do ano passado conquistou, que foi a Copa do Brasil, eu não sei. Mas esse Fluminense nas Copas, ele tem um desempenho que é de semifinal de Copa do Mundo de Clubes, melhor que o do Flamengo desse ano, que parou nas oitavas para o Bayern. É um time que está nas quartas da Sul-Americana, fazendo uma campanha muito segura, muito tranquila na competição, e chega agora na semifinal da Copa do Brasil. Esse time tem 15 vitórias, 4 empates e 3 derrotas em 22 jogos de Copas, aproveitamento 74%. Esse time é uma máquina de Copas, o Fluminense, cara. Pode ser que no papel ele nem se compare com o que era o Flamengo do ano passado. Mas na prática, esse time no ano de 2025, até o momento, a grande sensação do futebol brasileiro nas Copas. Sabe jogar decisão. É uma máquina de Copas. O Fluminense sabe jogar decisão, ele sabe encarar um jogo, sabe como conduzir com maturidade uma partida. E acho também que o Maracanã é importantíssimo para esse time. Assim, o ambiente ontem... Foi um caldeirão. Eu estava lá no Maracanã. Exato, cara. O ambiente ontem, cara. O ambiente estava muito bom. E desculpa, Jéssica, para mim a maior referência desse Fluminense avassalador nas Copas é o seu treinador. Seu treinador, ele conhece a Copa como ninguém. Campeão da Copa do Brasil pelo Fluminense, campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, campeão da Libertadores também pelo Grêmio. Um cara que conhece as Copas. Chegou na final da Libertadores com o Flamengo também. Perdeu, mas chegou na final. É importante no futebol brasileiro, e aqui a gente valoriza só quem ganha, mas chegar também é muito difícil. E ele chegou na semifinal da Copa do Mundo de Clubes e anda em outras Copas muito bem. Felipe, amigos, quando a gente vê o Fluminense jogando assim em Copas, não faz sentido que às vezes, então, no Campeonato Brasileiro caia a produção? Tem muita crítica porque o Fluminense não faz jogos belíssimos, os jogos da mesma maneira que fez esse contra o Bahia no Brasileirão. Por que o jogo é ruim, por que às vezes não produz tanto, por que o ritmo é outro? Cara, tem que priorizar uma das competições. Concordo. Tem que priorizar. Talvez duas, né? Na verdade. Exato. O Fluminense joga 3 nesse momento. Exato. 3. Então, qual é o time que consegue priorizar as 3? Quem disser isso não vai conduzir, ao longo do ano, não vai conseguir competir da mesma maneira as 3 competições por causa do nosso calendário. Embora, talvez a mensagem para o torcedor seja essa: não, o nosso time é muito grande e vai lutar por todos os campeonatos que o nosso time estiver participando. Na prática, não dá. E o Renato sabe disso.
E quem consegue, claro, junto com a gestão, né, decidir aonde focar, aonde colocar os esforços, é porque ele sabe que num jogo contra o Bahia, de quartas de final de uma Copa do Brasil, ou você está com 100% da energia para fazer um jogo assim, avassalador, para buscar um resultado, ou você vai passar muita dificuldade. E você só consegue ter o time saudável dessa maneira se priorizar, não adianta. E conseguiu também se preparar muito na data FIFA, né? Tava muito descansado. Pôde chegar para esse jogo tinindo também, né? Mas estava vindo de uma sequência Claro, mas para esse jogo especificamente descansou. ele pôde... Mais que o Bahia, que jogou a Copa do Nordeste. Que jogou... muito embora tenha sido muito fácil para o Bahia, né? A Copa Conseguimos, do hein? O quê? Meia hora de programa, a gente não falou do Arias. Legal, né? O Fluminense mudou o discurso. Pô, mas já foi, né? Não, mas já foi, você acha? O Arias, já. O Canóbio fez uma partidaça ontem. O Serna se escondeu um pouquinho do jogo, não conseguiu aparecer. Acho que a marcação visava bastante. Mas é que o Arias agora tá na prateleira do Romerito, do Conca. Não, já foi, cara. agora, é passado foi agora, cara. Foi agora. Esse time era para estar sentindo, e acho que sente ainda a falta de um jogador do nível dele. De um cara capaz de transformar ambiente, jogo, escolher a parte do campo onde ele vai fazer diferença, e o Arias era capaz de fazer isso, mas elogios ontem ao Canóbio. Falemos dele então, Carlos Eduardo Lino. Não só ao jogo de ontem, mas ao momento dele, que participou de 7 gols nos últimos 8 jogos, o Canóbio. A fase é boa. A fase é muito boa. Ele tem condições de ser uma referência agora num time que perdeu a sua grande referência? O problema dele é regularidade. O Canóbio ninguém duvidou da capacidade técnica dele. Há muito tempo se fala que o Canóbio é jogador. Mas ele chegou dizendo que não marcava gol, lembra? Era fala dele que quando ele chegou, volante, lembra? né? Que não marcar gol não é comigo. Ele tá marcando pra caramba. Volante pelo lado. Mas o Canóbio, ele tem valências que todo treinador gosta. Taticamente ele consegue suprir aquilo que o treinador pede. Ele é um cara que se dispõe o tempo inteiro, é um cara que vai fazer o bate-volta, você vai pedir para ele, você vai matar o lateral esquerdo do outro time, ele vai fazer isso. É um cara que se dispõe muito para o grupo. E talvez ele não apareça tanto tecnicamente, fazendo uma jogada de efeito, fazendo gols, e agora ele está mostrando isso. É um jogador importante nessa estrutura de Fluminense que perdeu o Arias, né? É um jogador importante nessa estrutura de um time que tem muita energia, muita transpiração, falta um pouquinho de inspiração, porque falta o Ganso, falta o Arias, que a gente se acostumou a ver o Fluminense nos últimos anos com esses jogadores. O Ganso tá lá muito ainda. Inspirados, né? Mas hoje o Fluminense é mais... transpiração, os caras transpiram, são muito enérgicos, se entregam taticamente, se entregam dentro do jogo e conseguem classificações. Eu acho que consegue essa mistura. O Fluminense de 23, campeão da Libertadores, era um Fluminense que dava gosto de ver jogar. E dava gosto bem porque tinham jogadores, desse, né? É diferente desse. Mas esse ainda está chegando. Esse está chegando, está competindo. Ontem a saída do Nonato, a entrada do Lúcio deu um outro balanço no meio campo. A entrada de um meia, um cara no segundo tempo para controlar um pouco mais, para acionar um pouco mais esses lados do campo. O Bahia também tomou um gol esquisito de você tomar, né? Aquela bola de pênalti do Araújo com o braço levantado. É pênalti hoje, amanhã e sempre. Sempre foi pênalti aquele tipo de lance, mas desequilibra qualquer um dentro de campo. Foi um lance estranho, assim, pela posição do braço, né? Porque não era nem na corrida, assim, foi uma posição diferente, assim, do braço. Mas eu tô contigo e acho que a torcida tem uma esperança no Lúcio, assim, de ver ele entrar, como encaixar esse jogador na equipe. Acho que ele é o alívio técnico, sim, de inspiração, de criatividade, que esse time com 3 volantes nem sempre vai ter. Mas, em primeiro lugar, tem que equilibrar uma partida. E acho que começa pela energia. Os 3 volantes dão isso. Encaixar o Lúcio aí nesse sistema vai ser um desafio pro Renato. Porque o Canóbio também tá jogando muito agora, que seria um jogador que, até um tempo atrás, existia uma contestação, um jogador completamente diferente do Arias em características, mas consegue suprir a equipe com a energia que ele tem. O Renato usava um jogador assim, era o Ramiro na época do Grêmio, que era o carregador de piano, digamos assim, que fazia a compensação do esquema tático, mas que encaixava demais. Cara, o Renato jogou com 3 zagueiros, com 3 volantes, já abriu o time, já fechou o time. Cara, é um treinador que tem muito repertório nesse tipo de jogo eliminatório, e o próximo jogo de Copa do Brasil é só em dezembro. Tem muita água para passar embaixo da ponte. A gente não tem a menor ideia. Por exemplo, o Ganso ontem não saiu do banco. E é um jogador absolutamente secundário na campanha do Fluminense nesse ano. Quando jogou mal, inclusive. No Mundial de Clubes, não conseguiu. Entrou contra o San e não jogou bem. Vai saber se em dezembro, passando Vasco ou Botafogo, já tem um carioca garantido na final, o Fluminense vai enfrentar um dos dois na semi.
Vai saber se em dezembro, tem uma vida até dezembro. Muita coisa. Tudo muda e o Ganso volta a ser um jogador importante no elenco do Fluminense. E lesões que podem acontecer. Você não acha que pode? Claro que pode. Tem uma vida pro próximo jogo, cara. Tem uma vida ainda. E lesões que podem acontecer, né? Exato, Tem muita tanta coisa que coisa. pode mudar. Tomara que não aconteça, que ninguém lesione, mas é muito tempo, né? A gente está falando de muito tempo até lá. Pode mudar bastante esse Fluminense em perspectiva. É muito estranho, né? Porque faltam 3 meses, cara. 3 meses pro... 3 meses para uma semifinal. Pra uma semifinal. E por isso era muito importante também o Bahia dar tudo ontem. Dá o que tinha, dá o que tinha e o que não tinha, para classificar e você levar para dezembro. Aí você consegue no Campeonato Brasileiro a pontuação para você buscar um G6, um G4, não sei. E aí, se manter. Qual é o projeto do Bahia? Se manter ali entre os 8 melhores? Beleza, então você não deu tudo, você perdeu toda a classificação. O Bahia hoje tem que brigar pela Libertadores. E agora vai ter que apostar todas as suas fichas no Brasileiro. Você sabe onde é que a gente brigou hoje aqui, nós 4, e conceitualmente agora que dá para botar um ponto final nessa história, assim? Eu acho que o Bahia tinha que ter entrado para se defender. Acho que o Rogério... Eu já entendi, a gente discorda de você nisso. O Rogério ontem perdeu a grande oportunidade de acrescentar alguma coisa. Você ligou o modo Simeone hoje aqui no programa, hein? Pois é, cara. Filhote do Simeone aqui no programa. Ou então outro que... Que outro? Que outro? Fala. Mano Menezes, né? Mano Menezes. Ou então um que foi meu treinador, modo Filipão, o volante. Eu adorava quando ele adorava. Cara, eu adorava o Filipão. Mas vamos jogar com 4 volantes, ele falava. 4 volantes. Eu vou jogar. Eu gostava, lógico que gostava. Claro que legislando em causa própria. Volante. Bom, eu divirjo de você, mas enfim, eu achei o comentário da Jéssica muito preciso nesse sentido. O Bahia, sem querer se defender, acabou sendo obrigado a se defender. Imagina como seria entrando com a ideia de se defender, nem passaria do meu campo. Então. Mas daí você defenderia. Pra saber, né? Mas se defendeu por um tempo, e a entrevista do Rogério, dá para compreender o que ficou. Ele trabalhou, ele diz assim, eu trabalhei saída de bola e construção de jogo, que foi o grande problema do Bahia. O Bahia não conseguiu sair dessa pressão que o Fluminense fez. E ele disse, eu não entendi por que dessa mudança de atitude. Você problematiza... Acho que não existe esse verbo, né? Acho que eu estou criando o verbo problematizar. Muita existe gente esse usa. verbo? Então tá. Eu problematizo, tu problematizas. Nós problematizamos... Vós problematizais. Problematizais? E tu problematizas? E o Rogério Ceni problematiza. Vocês problematizam a entrevista do Rogério? Porque assim, eu vi gente debatendo sobre isso e eu gostei muito da entrevista porque eu quero elementos para saber o que de fato os caras pensam. Então assim, eu acho péssimo quando o cara vai, do ponto de vista do jornalista, claro. O cara vai para a entrevista e fala, não, responsabilidade é minha. Ele não acha aquilo. Exatamente. A responsabilidade é minha, eu como técnico assumo a responsabilidade. Aquilo é falso, é artificial. Né? A não ser que o cara realmente pense aquilo, mas geralmente é artificial. Você pode ver até pela expressão dos técnicos. E ele ali está dizendo, eu treinei de um jeito, os jogadores fizeram de outro. Não sei explicar. Basicamente é o resumo da fala dele. Né? Não? Mas sempre vai ser problema dele. Então, mas vocês acham ruim ele falar isso? Dar essa informação? Eu não acho. Você acha Eu que acho. Depende do comportamento dele. Agora é a sua vez de opinar. Você acredita que o Fluminense mostrou força para brigar ainda mais alto nessa temporada, provando que tem elenco e maturidade para sonhar grande? Ou acha que foi apenas um bom momento e que o time ainda precisa mostrar mais consistência? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera e o porquê, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo ler. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho e continuar trazendo conteúdos como esse. Que Deus te abençoe e até a próxima!